pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Ramos, eu sou mentora de mulheres, especialista em desenvolvimento pessoal e profissional, e eu estou aqui com uma super novidade, o podcast Ajustando a Rota. E nesse podcast é um ambiente para você, mulher, mulher real, para você crescer, se desenvolver. Nós vamos estar aqui falando de vários assuntos que eu tenho certeza que vão ajudar você a evoluir na sua vida. E hoje, nessa estreia desse podcast, gente, não tinha como não ser diferente. Eu tô aqui com uma mulher real, uma mulher como eu e você. Eu estou aqui com uma mulher que ela é mãe, que ela é esposa, ela é terapeuta de mulheres, estudante de psicologia. E eu estou aqui com a minha querida e amiga Renata Oi, Cindy. gente, bom dia. Eu quero agradecer, Tati, pela oportunidade. Fiquei muito feliz com essa nova jornada, né, com esse ajuste de rota, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. E é muito legal isso, a gente vê pessoas crescendo que te impulsiona também, que de alguma forma eu me senti, né, impulsionada, motivada e fiquei muito feliz com essa oportunidade. Gratidão. Que maravilha, Renata. E o nosso papo, né, pessoal, que a gente vai estar falando aqui hoje, assim, um tema muito interessante. A gente vai falar sobre superação, reinvenção, posicionamento, que eu tenho certeza que a Renata tem muito para acrescentar. E, Renata, vamos lá direto ao ponto. Eu vou te fazer algumas perguntas. Eu tenho certeza que muitas mulheres aí estão curiosas para saber aí o que a Renata está fazendo, como que a Renata se reinventou. E eu fiquei pensando aqui em conversar com você. E eu tenho aqui uma curiosidade que eu quero te perguntar, tá? Como foi a tua experiência de ser uma das primeiras mulheres na engenharia de uma multinacional? Né, gente? Imagina só você, um ambiente cercado de homens, né? Um ambiente muito masculino. Quais foram as barreiras que você enfrentou e como que você lidou com elas? Conta pra gente. Eu sempre tive essa questão de, acho que eu puxei isso um pouco da minha mãe, do que não é para você, né? De você é, tentar novas oportunidades e possibilidades. Eu era frentista de um posto de gasolina Uau. e eu via muitos carros, abastecia muitos carros ali naquele posto ali na 13 de maio, né? E as pessoas sempre falando que trabalhavam nessa empresa, que trabalhavam, né, na GSelma. E eu, por curiosidade, né, você começa a buscar, eu acho isso legal também quando você quer ajustar sua rota, se reinventar, é buscar conhecimento, buscar o histórico mesmo. Eu busquei o histórico da empresa e vi que ali eu tinha oportunidade de crescer. E foi assim que eu, me aproximando de pessoas que já trabalhavam lá, na ocasião tive a oportunidade, de ser uma das primeiras mulheres a fazer o estágio para mulheres na oficina. Uau. Então, foi assim que eu entrei. Mas eu já tive antes, posições, oportunidade de empregos, Tati, que eu tive que me reinventar. Nossa. Nós somos de uma geração que você não tinha essa oportunidade, essa oferta que a gente tem hoje de fazer uma faculdade. Então, você terminava o Verdade. segundo grau, você tinha que trabalhar. Então, eu trabalhei como garçonete em restaurante de comida quilos, trabalhei Gente, olha como só. garçonete numa boate, Meu Deus. que nem durou muito tempo, né, no Quitandinha. E eu estava sempre buscando oportunidade, porque eu sempre queria mais. Eu nunca fui de me limitar e não acho que as pessoas têm que se limitarem. E ali foi onde eu busquei essa oportunidade nesse estágio, fiz o processo de estágio, depois eu fui efetivada. Na verdade, né, a empresa, ela é uma empresa de reparos aeronáuticos, né? Hum, Tem a parte de engenharia também, sim. mas eu fiquei na parte de reparos. E dentro do reparo eu vi que eu poderia crescer, só que algumas áreas não tinha mulher. E aí foi meu primeiro obstáculo, né? Eu queria fazer essa transição já dentro da empresa para ganhar mais. E através de um curso, eu fui a primeira mulher soldadora da GSelma na Gente. ocasião. E não tem jeito, a gente quando quer se reinventar, a gente quando quer uma oportunidade, você vai enfrentar obstáculos. E aí fica isso, né, Tati? Eu Uhum. paro aqui, fico onde eu tô, porque a zona de conforto, ela te proporciona isso, né? É seguro, você já sabe o que tem que fazer, é repetitivo, você não corre grandes riscos. Mas ao mesmo tempo você fica com aquele incômodo, né? Eu queria mudar, eu queria Sim. novas oportunidades. Eu não posso parar por aqui. E você falou algo interessante, né? Da gente buscar essas novas oportunidades, né? Porque eu vejo muitas mulheres, e você também conhece, com certeza, que reclama de onde está,
mas não faz nada para buscar essa oportunidade. Você me fez lembrar também quando eu trabalhei também numa multinacional, na Enel, né? E eu lembro que eu passava todo dia em frente à Enel e eu pensava, um dia eu quero trabalhar ali, mas eu não sabia como trabalhar ali. E ali eu tive uma ideia, assim, né? Hoje em dia a gente não faz tanto isso, mas eu lembro que eu saía todo dia com, no mínimo, assim, 10 currículos para deixar lá na empresa. E eu combinei para minha mãe também entregar currículo lá. Então, segunda eu entregava, terça minha mãe entregava, quarta eu entregava, e até que chegou um dia que eu fui chamada para trabalhar lá, passei em todo o processo. E é uma história interessante, pessoal, que eles falaram assim: olha, a gente te chamou, você não tem nada a ver com o nosso trabalho aqui, porque era uma empresa de energia elétrica multinacional. E na época eu estava fazendo formação de professores, faculdade de letras. Mas eles falaram, tem mais de 150 currículos teus aqui. E a gente pensou, essa menina quer trabalhar. E aí eu sempre lembro dessa história sobre essa busca, né? Da gente querer buscar as oportunidades, não esperar as coisas acontecerem, mas ir lá e fazer. E você mostrou isso, né? Isso. E uma coisa interessante, quando eu entrei na empresa, no processo seletivo, isso é muito importante. Eu me lembro que a pessoa até que me indicou, que me deu todas as dicas, eles queriam o primeiro grupo de mulheres a atuar na oficina. Então não tem jeito, às vezes você tem que se moldar a um sistema para depois você mostrar para que veio. E eu me lembro na época que essa pessoa me deu a dica, né, de não ir com unhas grandes, com Olha. maquiagem, né? Eu sempre tive o cabelo afro muito cheio. No dia eu fui com o cabelo preso, fui com uma blusa de malha. A minha postura foi para quem queria uma vaga numa oficina, no chão de oficina, onde a maioria, na ocasião, quando eu trabalhei na empresa, 10% só do efetivo, vocês têm uma ideia, na época tinha 2.000 homens, apenas 10% eram mulheres. Nossa. Então, nós tínhamos que ter uma certa vestimenta, uma certa postura, apesar deles não pedirem. Mas eu pesquisei, busquei Olha que e vi interessante. que eu precisava me adequar àquele momento, àquela oportunidade. Porque às vezes, né, Tati, a gente quer meio que... Ah, não, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Mas se você quer uma oportunidade para mostrar quem você é, muitas vezes você tem que se adequar ao perfil da empresa. Isso é interessante você falar isso, Renata, porque assim, eu faço muito processo seletivo e eu vejo muitas pessoas pecando nisso. Então fica aí também um direcionamento para você que está procurando uma oportunidade, pesquisar como você fez, como que é a empresa, você realmente pensar um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo requer uma nova postura. Você não pode pensar, porque eu vou estar nesse ambiente, eu sou desse jeito. Não, você precisa se adequar, construir o seu caminho dentro dessa empresa. Então, gente, isso é muito importante falar sobre isso. Etiqueta profissional, Isso né? mesmo. Nem tudo você precisa falar, você está num ambiente de trabalho e isso fica aí uma direção para sua vida profissional, né? Tenta visualizar onde você quer trabalhar, como que você precisa ter essa postura. Isso que você falou quando eu fui fazer também o processo seletivo na Enel, eu fiz isso também, tá, gente? Pesquisei sobre a empresa e na época a gente pensava muito, vou com um terninho. Fui eu lá com a minha blusa branca, meu terninho, toda bonitinha para participar do processo seletivo, mas deu resultado, porque eles viram em mim uma postura, ou seja, eu me preparei para estar ali. Isso aí. Não é verdade? Isso é muito importante. É você fazer o melhor que você pode com o que você tem. Uau, é verdade. A gente, às vezes, a gente quer muito flu-flu, né? Muito preparo, e às vezes as pessoas só querem o que você é. E dentro, é lógico, né, de todas as regras, de tudo que eles estavam pedindo. E foi assim que eu consegui, não só essa oportunidade de estágio, mas na ocasião, minha turma foi a turma de 1999. Uau. Eu fui a única pessoa contratada naquela turma, porque as empresas que fazem reparos em aeronaves, é muito interessante esse detalhe. Elas não param os seus motores para fazer reparo em final de ano, porque final de ano é que bomba, né? As viagens, né? Férias escolares, férias do trabalho. Então não para fazer reparos de turbina nesse período. Então é um período que normalmente nessas empresas que prestam serviço ou que fazem esse tipo de serviço, não contratam naquele momento porque não tem muita oferta, né, de peças. E na ocasião, eu fui contratada em outubro, chegando novembro já, não estava tendo contratação. Mas por causa da minha postura, por causa de tudo aquilo que eu me prestei a fazer, eu fui uma única pessoa contratada daquela turma. E outra coisa muito interessante, eu não fui contratada
com a função ao qual eu exercia na época. Eu fui contratada numa função menor, então eu comecei ganhando menos do que aonde eu estagiei, mas foi a oportunidade de eu ser efetivada. E aí é outra coisa interessante, que a gente quer bater o pé. Ah, então assim eu não quero, então assim não serve. Eu teria perdido a oportunidade. Sim. Porque a turma minha que entrou depois, eu fui contratada em outubro, ela só foi efetivada em janeiro do ano seguinte. E na ocasião eu já pagava minhas contas, morava sozinha, eu precisava daquela oportunidade de emprego. Então, eu acho que tem muito disso também, Tati. No momento que surgiu a oportunidade, a gente entendeu o seguinte: eu vou entrar, eu vou agarrar essa oportunidade. E depois a gente vai fazendo os ajustes de rota. Uau, porque nesses 21 anos que eu fiquei na empresa, eu fiz vários ajustes de rota, inclusive de faculdade. Olha Hoje eu estou fazendo psicologia, mas já é a segunda faculdade. Eu fiz, na ocasião, recursos humanos, até para eu conseguir uma oportunidade dentro da empresa. Porque eu vejo muito hoje as pessoas reclamando da oportunidade, reclamando da empresa, reclamando do trabalho, sendo que a gente pode empreender dentro da própria empresa. Então eu falei, cara, eu estou aqui na oficina já há mais de 9, 10 anos. O que eu posso fazer para, por exemplo, trabalhar no RH? Verdade. O que eu posso fazer, por exemplo, para trabalhar na área de treinamento? Foi onde eu comecei a buscar oportunidades, me aproximar de pessoas, sempre perguntando, nunca cheguei com os 2 pés na porta, né? Porque hoje em dia as pessoas também estão assim, eu quero, eu já tenho, na ocasião eu já tinha 10 anos de empresa, não, eu tenho que ter essa oportunidade. Meu mas direito, né? As meu pessoas chegam direito. muito assim, né? E não é assim, gente, a gente precisa de preparo, tem que casar, você tá no lugar certo, na hora certa e tá preparado. E eu fui buscando essas oportunidades, então na ocasião eu fiz essa faculdade de RH, mas foi um período de transição da empresa também. Hoje quase não existe mais RH em empresas grandes assim. O RH hoje da empresa ficava todo em São Paulo e começou os online, né? Tudo online. Tudo é online. Então, foi onde eu precisei me reinventar de novo. Bom, já que não tem oportunidade aqui de RH, eu já estava querendo fazer essa transição, eu busquei novas oportunidades lá dentro. Inclusive, tentei, na ocasião, antes de sair, um cargo de liderança. Já tinha feito alguns cursos na área de liderança. Então, a gente tem que entender também as oportunidades que Deus nos dá. Olha. Sabe? Uau. A gente tem que ficar... Eu gosto muito da frase que eu ouvi uma vez. Às vezes as portas se fecham, mas às vezes tem um basculhante, uma janelinha. E é por aquela janelinha que você tem que olhar. Nem ficar focado na porta que se fechou. Eu fiz a faculdade e não tem mais RH físico na empresa. E aí? Vou ficar de braços cruzados? Né? Mas olha só quanto tempo levou. Depois desse período, levaram 9 anos. Gente, olha só. Eu fiquei mais 9 anos, porque graças a Deus eu sempre prestei um bom serviço, eu sempre fui uma boa funcionária. Então não era uma empresa de histórico de demitir. Ah, eu quero ir embora de te demitir. Você poderia sair, mas você teria que pedir suas contas. E a gente sabe que à medida que vai passando o tempo, né, Tati? Tem os nossos direitos trabalhistas, tem rescisão, a gente pensa nisso tudo. Então, foi onde eu aguardei a oportunidade certa. E isso tem que ficar bem claro. Porque hoje a gente está muito influenciado, às vezes, pelas redes sociais. Você está insatisfeito, sai de onde você está. Mas só você sabe da sua história, só você sabe o momento certo e só você sabe onde o calo aperta. Então, eu não podia sair do nada. Então, eu esperei a oportunidade e que veio a oportunidade, né? Em 2020, infelizmente. As empresas tiveram que se reajustar devido à pandemia. Aconteceram algumas demissões. Eu não era a pessoa que era para sair, né, dentro do quadro ali que estavam sendo demitidas, mas eu aproveitei essa oportunidade e pedi para que me dessem, né, oportunidade de ser demitida, para que eu pudesse, então, dedicar exclusivamente a essa minha transição de carreira. Mas eu gostaria de enfatizar muito isso, porque eu acho um perigo a gente, às vezes, incentivar alguém a fazer uma transição sem saber a realidade da pessoa. Então, só você sabe da sua realidade. Isso aí. Só você conhece a sua história, né? Só você sabe quem é você ali depois que a porta da casa fecha. Então, eu, graças a Deus, meu esposo, né, que inclusive eu conheci nessa empresa, ele ainda está na empresa. Então, todos os benefícios, né, de dependente, eu ainda tenho, eu tinha na época. Então, isso foi um campo favorável para que eu fizesse essa transição de carreira. E muito importante, meu esposo me apoiou, né? Porque às vezes a gente quer ir contra tudo e contra todos. Quer resolver, né? Eu quero ter a minha atitude, Chegou é o meu a minha momento. Vez. E aí você acaba trazendo um estresse para sua vida, você acaba trazendo mais problemas. E aí algo que poderia ser bênção, poderia ser leve, poderia ser uma transição tranquila, fica uma guerra, porque você tem questões, você tem contas a pagar, você tem compromissos. Avaliar, né, Renata? Assim, você tem que avaliar um todo, né? O tempo, né? E então eu estava preparada, era o momento certo. A minha rede de apoio me apoiava.
Eu acho que vão chegar aí nas outras Sim. perguntas, né, Tati? Então Uhum. vai na próxima. Gente, a conversa é muito boa, né? Você vê que a Renata tem muita coisa para trazer pra gente. E eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você, ó. Durante a tua trajetória de 21 anos aí numa empresa multinacional, houve algum momento que você sentiu assim que você precisou ajustar a rota? Se sim, qual foi aí a conexão que você fez com isso? Como que você entendeu que era esse momento na tua trajetória aí de 21 anos de empresa? É, eu comecei num cargo que abençoou minha vida no início. Mas eu sabia que ali dentro tinha outras possibilidades de você ganhar mais, mas você precisava de outros cursos técnicos. Uhum. Então, quando eu fiz mais ou menos 4, 5 anos de empresa, isso é muito legal também, gente. Eu tô vendo hoje uma geração que fica 1 mês, 2 meses na função e já quer mudar. É isso mesmo. E a geração de hoje, assim, um parênteses, eles não têm mais aquela questão de a consideração ou então esperar o tempo. Isso. Você vê que eles não gostam e saem do trabalho. Isso aí. E quando você vê, não pega uma experiência de lidar com pessoas, lidar com empresa. Infelizmente, nesses processos seletivos que eu faço, eu vejo muitas pessoas assim. Hoje em dia tem uma pesquisa, né, Tati? De cada 10 pessoas que são contratadas, 8 são demitidas por causa de comportamento. Sim, Não é nem por causa do currículo, não. Às vezes o currículo é top, mas é o comportamento. sim. Porque, gente, eu gosto muito dessa frase também, né? Você pode ser uma pessoa inesquecível ou ser uma pessoa insuportável. Tem pessoas hoje em dia que estão tomando essa Gente, posição. quero ser E as empresas não estão ficando com pessoas assim, porque não vale a pena. Uhum. É mais fácil você pegar alguém disposto, motivado, sabe? Que nem tenha tanto aquele Tantas currículo. habilidades, é nem verdade. tem um currículo, sabe, todo floreado, mas que você pode treinar. É uma pessoa treinável. É uma pessoa, assim, que ela quer uma oportunidade de crescimento. É melhor, às vezes, você pegar uma pessoa crua e treinar do que você pegar alguém que tem um currículo muito bom, mas que não é uma pessoa maleável, que é uma pessoa Ó, que não Você aceita tá falando instrução. algo nos processos seletivos que eu tenho feito, eu estou dando mais ênfase a pessoas assim, tá? A pessoas que eu sei como você consegue, a gente já consegue ter um feeling quando a gente vai treinando, lidando com pessoas, qual é o tipo de pessoa que é ensinável. E nos processos seletivos eu tenho feito isso. Eu vejo aquela pessoa que tem força de vontade. Parece que é uma palavra, um clichê, mas não é, pessoal. Uma pessoa que tem força de vontade que precisa trabalhar. E eu tenho dado ênfase a essas pessoas, realmente. Vale a pena. Eu gosto muito de tomar café, gente. E assim, você vai a algumas cafeterias em Petrópolis com estruturas maravilhosas, com cafés gostosos, o produto é bom, o ambiente é bom, mas o atendimento é horrível. Então, às vezes, vale mais a pena você pegar alguém cru e treinar essa pessoa do que você Sim. colocar alguém ali. Porque eu sou assim, gente. Eu vou num lugar, tomo café, pago, não saio falando mal, não falo, mas eu não volto mais. Uhum. Então, às vezes a gente quer se reinventar, a gente quer fazer alguns ajustes, e às vezes esses ajustes precisam ser feitos na gente primeiro, antes de ajustar o Verdade. currículo. Uhum. A gente precisa entender as oportunidades, se ajustar, muitas vezes fazer ajustes internos. Então, hoje o que eu mais faço hoje no meu trabalho com mulheres é isso. Eu comecei em 2020, né, na pandemia, quando eu fiz essa transição, trabalhando com mulheres que queriam emagrecer. Muitas tiveram muito resultados, inclusive eu na ocasião. Mas eu vi que tinha outras coisas para serem ajustadas, porque o resultado não se sustenta quando a gente não trabalha um todo. É lógico, você não dá para dar conta de resolver Sim. tudo. Relacionamento de filhos, melhorar o casamento, Muita coisa, né, pra fazer mulher. transição de carreira, melhorar o seu relacionamento com seus familiares. Mas você tem que ir por partes, até para você atingir o seu objetivo final. E hoje eu vejo pessoas que não dá esse tempo, gente. Todo plantio tem um tempo de colheita. As pessoas querem plantar hoje e já colher amanhã. Então, eu fiquei na minha primeira função 5 anos. Olha Para só. então eu fazer a transição na empresa. Fiquei 5 anos na mesma função. E aprendendo, né? Conviver com pessoas, Justamente. lidar com autoridade, porque hoje também um problema dos jovens, eu vou falar assim de uma forma geral, não consegue lidar com as autoridades. Isso. Você tá num ambiente que tem uma hierarquia, você tem que respeitar. Eu acho que acredito que esse tempo que você ficou antes de passar por esse outro cargo te deu toda essa capacidade para você lidar com essas situações, né? Justamente. E eu vou até um pouco além, Tati. Às vezes a gente dá muita ênfase para os jovens, mas tem muito adulto imaturo. Olha, gente, é forte, hein? Tem muito adulto imaturo. Verdade.
a gente mudou, né? A realidade hoje, muitas vezes, quando a gente fala de um jovem hoje, a gente tá falando, de repente, de alguém de 30 anos, que ainda tá dentro da casa do pai e da mãe, Tem muito, né? achando que sabe tudo, né? Sem buscar conhecimento, sem colar com pessoas que podem, de repente, te dar uma orientação. Então, assim, tem muitas pessoas hoje que são adultas, mas são imaturas. E no mercado de trabalho, eles não estão tolerando isso mais. Então, isso é muito importante. Mesmo onde você está, você pode fazer seu ajuste de rota, você pode fazer sua transição dentro de onde você está, buscando oportunidades ali. Aí, quando se esgotarem as oportunidades, e aí você mesmo vai saber. Então, é o meu momento, né, de decolar, de Que sair. legal. Foi aí que você sentiu. Foi aonde que eu senti. E aí, Renata, quando você pediu demissão, como que isso afetou a tua autoestima e a sua visão de futuro, né? Na verdade, não pediu demissão, na verdade, você foi demitida, Isso. né? Mas como que isso afetou aí tua autoestima, tua visão de futuro? Conta pra gente um pouquinho. Essa parte foi muito engraçada, porque eu queria tanto fazer o que eu estava fazendo, que é desenvolver mulheres, trabalhar com mulheres na área de emagrecimento, né? Eu comecei como coach de emagrecimento de mulheres, que eu não parei para pensar, né? Inclusive, no dia que eu fiz a minha rescisão, assinei minha rescisão, fui fazer meus exames demissionais, eu era uma das pessoas assim, mais felizes do mundo. Eu nem tava não tinha caído a ficha, todo mundo Tati. lá triste, tu Não, foi... sinceramente, não tinha caído a ficha ainda, porque eu queria muito fazer aquilo. E aí, outra coisa bacana, né? Ajustar a rota não é dizer que você vai ajustar uma vez e acabou. Agora é só seguir o caminho, vão ser só flores. Em 2022, 2 anos depois, é que caiu essa ficha aí que eu tive que me reinventar. Em 2022, aconteceu justamente o processo de cair a ficha. Porque o que aconteceu? Como eu comecei num período onde deu um boom na internet... Sim, tava todo mundo em casa, né? Eu tinha alunas no Brasil todo. Uma das primeiras alunas minha, fora de Petrópolis, foi em Minas. E ela conseguiu o resultado de emagrecimento num produto meu online. Olha que bacana. Poxa. Que eu não achava que isso era possível. Só que aí teve aquele boom, aí depois, como foi normal, o mercado, todo mundo, né, começou a voltar para sua rotina, deu uma caída. Nessa caída, eu precisei me reinventar, porque ali caiu a ficha que eu tinha saído da empresa, sabe? E uma das coisas que eu gostaria de deixar, encerre ciclos de forma saudável, de forma que você entenda. Então, por isso, é uma das coisas que eu faço hoje com as mulheres. Se você puder buscar ajuda profissional, né, de um terapeuta, de um psicólogo, é muito bacana, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não tem a visão de um todo. Ou não tá preparada ainda para viver aquilo, Não né? tá preparada emocionalmente para viver aquilo. Eu, financeiramente, eu fiz todas as minhas reservas, eu me preparei, eu estava qualificada para o que eu ia fazer, mas emocionalmente eu não me preparei. E é em 2022 que caiu a ficha. Né? Foram 21 anos no mesmo lugar. Ali eu conheci meu esposo, ali eu fui madrinha de de alguns uma história, né? Uma história. Você tem uma história, honre a sua história. Uau. Né? E aí, em 2022, eu precisei fazer um novo ajuste de rota. Nossa. E aí, nesse meu processo interno, eu acabei descobrindo a psicologia, né? Fazendo ali as minhas terapias, buscando ajuda psicológica e psiquiatra. É muito importante falar que as pessoas ainda têm um certo preconceito. Gente, o nosso carro dá problema, a gente leva em tudo quanto é mecânico. Fala assim, tem um mecânico lá no Bing, a gente vai. Tem um mecânico lá, a gente busca ajuda. E às vezes pra gente, a gente não quer buscar ajuda, a gente fica com vergonha. As pessoas têm medo, às vezes, de mostrar a sua fragilidade, né? Você é frágil, você é humana. Eu brinco que o que eu sou hoje... Gente, deixa eu contar pra vocês. São 5 anos de terapia com a doutora Rita, tá? Né? A doutora Rita também, a Renata conhece. E foi ela que me ajudou a me reconstruir, a eu ver o mundo com uma nova visão. Então, às vezes, o que a gente é hoje, as pessoas não sabem o por trás. E não tem problema nenhum em dizer que eu precisei de ajuda, gente. Eu precisei de ajuda, né, Renata? A gente precisou de ajuda. Então, eu gosto muito desse quadro da Tati de ajustar a rota, porque... Você tem que ajustar a rota em todos os sentidos, muitas vezes. E às vezes, gente, ajustar a rota é diminuir um pouco a velocidade. Não estou dizendo que você vai ter que parar, mas é só diminuir a velocidade. Estar com as ferramentas certas, buscar ajuda de profissionais certos, colar com pessoas certas. Eu e a Tati, a gente tem uma característica que eu acho muito legal. Às vezes a gente fica, né, Tati, um mês sem se ver presencialmente, às vezes sem até passar um WhatsApp. Mas quando a gente se conecta, é algo novo. Sim, é algo novo, verdade. É uma novidade, é algo que tá bombando. Isso é muito bacana você ter pessoas assim. Eu tenho pessoas, por exemplo, amigas de oração,
Elas oram pela minha vida. A gente não se encontra, a gente não tá presencialmente, mas de vez em quando chega lá no meu WhatsApp aquela mãozinha de oração. Eu sei que tem pessoas orando por Uau. mim. Então é muito bacana você entender que muitas vezes você tem que recuar para pegar impulso. E foi o que eu fiz em 2022. Falei, bom, eu não tô legal. As alunas que eu tinha feito esse trabalho de processo de emagrecimento, também algumas delas deram uma balançada. Uhum. E aí foi onde eu busquei conhecimento de novo, né? Veio a psicologia, entrei na faculdade de psicologia, agora já tô indo pro 7º período. Olha só. Outra coisa muito bacana, gente, a gente sempre acha, aí tá tarde. Gente, nunca tá tarde. Eu tenho maravilhado com pessoas que, na minha idade, têm entrado na faculdade de medicina, Tati. Uau. Outro dia eu vi uma moça se formando, uma senhora se formando aos 63 anos. Começou, acho que com 57. Então, nunca é tarde. Hoje, cada vez mais as pessoas estão vivendo mais e com mais qualidade. Então, por que não estudar? Então, nunca é tarde para você ajustar a sua rota, para você se reinventar. E em 2022, com a ajuda de Deus e profissionais maravilhosos, eu tive que fazer esse ajuste, porque ali Sim. caiu a ficha da decisão que eu tinha tomado. E isso precisa estar muito... tem que ser muito assertiva, porque vem aquele efeito rebote da decisão que você fez, você dá aquela balançada e aí é o momento de você ajustar a rota de novo. Muito bom. E não tem nenhum problema a gente falar que eu precisei ajustar a minha rota. Ou então, eu preciso ajustar a minha rota. Eu costumo falar lá nas redes sociais e eu levo isso pra mim. Eu ajusto a minha rota todos os dias, tá, gente? É todo dia, ali no meu momento de oração, ali quando eu tô escrevendo algumas coisas. Eu preciso ajustar essa rota, porque não é o fim. Às vezes a gente, como você falou, a gente pensa que, ajustei essa vez, tudo bem. Não, tem que ser todo dia. Por isso que o nome é ajustando. Ou seja, é continuamente. Nossa. E Renata, deixa eu te perguntar. O que você aprendeu sobre si mesma durante esse processo de reinvenção e adaptação? Conta pra gente. É uma das coisas que eu aprendi sobre mim mesma, e um dos meus primeiros programas, inclusive eu vou voltar com ele, porque nesse processo também eu fui ajustando as rotas e mudando, né? Sim. Várias fases. Não desistir, né? O meu primeiro produto foi de mulheres indesistíveis. Mulheres queriam emagrecer e não queriam desistir do processo. Então, as mulheres indesistíveis. Então, acho que um dos aprendizados meus é esse: eu não desisto. Mesmo eu tendo que recuar, mesmo eu tendo que mostrar as minhas fragilidades. E eu queria deixar isso para você que está nos ouvindo. Os caminhos, às vezes, eles mudam. A vida não é linear. A vida, ela é igual mesmo aquele gráfico, né, aquele gráfico cardíaco, né? Ah, sim. Sobe, desce, aí fica bom, aí sobe, desce. A vida é assim, é a vida acontecendo. Inclusive, eu ouvi uma coisa muito forte: o dia que essa linha estiver reta, você morre. Uau, olha, gente, fortíssimo, hein? O dia que essa Verdade. linha for reta, porque é assim, né? O eletrocardiograma. O dia que for reto, tchau. Você vai dessa para uma melhor. Enquanto ele estiver oscilando, é isso que tem que ser. E isso é muito importante a gente Sim. entender. Porque as pessoas querem uma fórmula pronta, né? Ou seja, eu já ouvi falar também que equilíbrio não existe. E às vezes parece forte falar sobre isso, né? Pô, equilíbrio não existe, mas é baseado nisso. Porque, gente, as coisas mudam. Um dia você tá aqui, pode ser que aconteça algo que você esteja aqui, mas também você pode vir para cá, mas daqui a pouco você já tá aqui novamente. Então a gente precisa abrir a mente. Acho que isso é uma questão também de mentalidade, de entender que não vai ser sempre tudo bem, não vai estar sempre tudo bem, tudo a mil maravilhas, mas a gente precisa entender que esses momentos vão existir na vida de todos Sim. nós, né? E a Tati falou uma coisa agora sobre mentalidade, isso é muito importante, gente. Então, se eu tivesse que dizer hoje, a Renata hoje tem uma mentalidade que está sendo trabalhada desde 2020. Aliás, Tati, desde 2019, eu e a Tati, né? Na ocasião nem se falava em mercado digital assim tão fortemente, pelo menos pra gente, né, Tati? Sim. Isso chegou bem depois. E a gente foi no maior treinamento de inteligência emocional. A gente nem sabia o que estava fazendo ali. Foi 3 dias, né, lá na Barra da 3 Tijuca, dias, gente. 2 duras. Aham. Parcelamos o hotel em 10 vezes. Um hotel maravilhoso, tá, gente? Mas fomos. Fomos. E é isso. É você fazer o que você... buscar as oportunidades com o que você tem. Nós Foi fomos, mesmo. parcelamos tudo na época e foi ali o primeiro impacto Foi. que, na ocasião, eu tive, nós tivemos, né, Tati? De que você pode mudar. De que algumas coisas que você estava fazendo, você às vezes está só repetindo um padrão. Então, ali... foi o primeiro cair de fichas, né? Aí não teve jeito. Eu costumo dizer que depois que eu fui para ali, a minha mente se expandiu tanto que ficou grande demais até para uma multinacional.
Chega uma hora que você expande muito a sua consciência, você começa a olhar para as coisas de uma forma diferente e tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Eu louvo a Deus pela essa empresa. Os meus filhos ficaram no berçário dessa empresa. Meu esposo tá lá, conheci meu esposo lá. Então, assim, meu patrimônio que eu tenho hoje, graças a Deus, a minha casa foi com os recursos de lá. E tá tudo bem você querer mudar, porque foi uma das coisas que aconteceu esse baque em 2022, né? Eu, de alguma forma, eu senti que eu traí um sistema, que eu não fui grata. Mas não, é porque é do ser humano mesmo, né? É como você falou, foi uma história. E ali eu ressignifiquei, agradeci. E eu falei, não, eu preciso agora fazer esse caminho de uma certa forma, ajustando novamente. Aí foi onde, ali dentro da faculdade de psicologia, eu descobri esse mundo. E hoje, através de outros cursos também, né, para eu atender mulheres como terapeuta, né, ainda não sou psicóloga, mas eu fiz outros cursos. E tem sido assim um caminho, uma jornada maravilhosa. E uma coisa muito interessante, eu sei que uma hora eu vou reajustar de novo, porque a gente muda, Tati. Eu sei. Gente, eu era uma pessoa aos 40. Aos 40 anos eu tava certa de que eu ia me aposentar ali, sabe? Tava tudo certo, mesmo porque eu era a minha função era insalubre, então era 25 anos só de contribuição na ocasião. Depois veio o novo governo, mudou tudo o sistema. Mas eu tava certo que eu ia me aposentar ali. Aos 42 eu saí. E aos 44 eu iniciei uma nova faculdade. Uau, olha só. Eu tô com 47, eu só fico pensando assim, Deus, o que o Senhor tem pra mim? O que virá? O que tiver de oportunidade, crescimento, não infringindo meus valores, os meus princípios, né? Que é a minha peneira, Tati. A minha peneira é essa. Se eu vou entrar em alguma parceria, se eu vou fazer algum negócio, se eu vou em algum lugar, eu tenho essa peneira. Os meus princípios e valores, né? O que Deus tem pra mim. Uau, sempre. Eu falo, Sempre. Senhor, é isso que o Senhor quer pra mim? E tem coisas que a gente entende, né? Tá estranho, esse negócio tá quadrado, não tá legal não. Então eu não entro. A gente sente. Mesmo que seja uma grande oportunidade. Uau. E você falou de algo, eu lembrei aqui. Como a gente muda, né? Eu tenho um vestido verde de bolinha, gente. É um vestido que eu amo. Eu acho ele lindo. Não é lindo? Vocês acreditam que essa semana eu fui experimentar, ele tá me servindo. Só que eu acho que ele não me cabe mais pro momento que eu tô vivendo. Olha que loucura. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, esse vestido é lindo. Eu falei, mas com quem eu sou hoje, parece que aquele vestido não me cabe. E logo me veio uma reflexão que vai valer um vídeo daqui a pouco, tá, gente? Mas falando sobre isso, entender quais são as situações, lugares, roupas. E quando a gente fala de roupa, não só roupa física, mas o que não te cabe mais? Porque Deus está te levando para uma nova estação. Deus me fez refletir isso na hora. Deixei ele lá guardado, que ele é lindo, tá, gente? Mas eu achei interessante. Eu vesti, eu falei, gente, isso não cabe mais para a nova fase que eu estou. E é interessante a gente discernir os tempos que a gente está vivendo, né? E essas fases vão acontecer sempre, né, gente? Muda. Tem uma frase que eu gosto muito, gente, eu sou muito péssima de guardar autor. Ainda mais agora lendo pra caramba dentro da psicologia, são autores maravilhosos. Mas a gente nunca se banha no mesmo rio. A gente nunca consegue se banhar com a mesma água. Porque você se banha uma vez, quando você for mergulhar de novo, já é uma outra água. Uau. Então, assim, as coisas mudam, você muda. À medida que a sua idade vai passando também, os interesses mudam, como você falou, de roupas, né? Sim. E é interessante que eu tive que me reinventar também dentro do mercado digital. Quando começou, como eu não sabia nada e eu tava assim com muita fome de vencer, eu tava com muita fome de fazer aquilo dar certo, porque eu abri mão de uma estabilidade, né? Eu tinha uma estabilidade, 21 anos na mesma empresa, no mesmo lugar. Eu comecei a buscar muita coisa junto. Então, eu misturei, fiz uma salada de produtos, de conhecimento, de mentorias. E isso acabou, de uma certa forma, me trazendo, inclusive, problemas de saúde. Um desgaste mental que você Desgaste. teve, né, Renata? Eu estava até conversando aqui com a Sabrina, que é a pessoa, né, Tati, que tá aí Me ajudando. te ajudando, te impulsionando. E Sabrina, depois a gente vai conversar. Não dá pra gente fazer tudo também. A gente precisa ter essa humildade. Não dá pra você querer saber fazer tudo. E tem pessoas que podem te auxiliar e são experts naquilo que fazem. E só que na ocasião, não sabia muito. Fui tentando abraçar tudo e foi onde teve essas questões todas. Então, assim, a gente muda também. Hoje eu quero fazer uma coisa mais leve, dentro daquilo que eu acredito. Mas eu quero uma coisa mais leve. Porque uma das coisas que aconteceu com esse boom todo, Tati, veio um processo de ansiedade muito grande. Nossa. E aí,
Eu estraguei meu próprio produto, que eu comecei com um processo de ansiedade e comecei a engordar de novo. Olha só. E aí eu comecei a me sentir uma farsa. Gente, tudo isso é ajuste de rota, tá? Uau, eu comecei a olha me só, sentir uma gente. farsa. Falei, caraca, eu vendia isso. Não, e eu olha sou só que indesistível. interessante, gente. Aqui a gente tá falando de mundo real, gente. Aqui a gente tá tratando de realidade. Uma coisa que a gente sempre conversou, né, Renata? Ser real. E a Renata tá contando a história dela real. Ela tava ali no momento vendendo um produto, mas ela começou a se sentir assim. No auge. Realidade, gente. Olha só que Eu bacana. emagreci 30 quilos, assim na raça, 30 correndo, quilos, gente. Olha com as só. indesistíveis. Vamos lá, fazendo grupos de caminhada, lives todo dia, né, de manhã. E eu me vi nesse processo que eu ganhei peso, eu estava ganhando peso. E aí vem a vergonha, vem a culpa, você se sente uma fraude, né? Eu comecei, meu esposo sempre me apoiou, mas você fica com aquela questão, caramba, eu saí da empresa dizendo que eu ia fazer esse processo e por eu estar mal naquele momento, eu acabei recuando, parei com tudo, dei um tempo Mas assim, você tem uma base, gente, você não precisa ter muita gente não, né? Uma vez eu ouvi de um certo autor que às vezes o seu ciclo, o seu grupo de apoio, sua rede de apoio, às vezes não vão encher uma mão e tá tudo bem. Não dá pra gente ter muita gente. Verdade. Mas eu tenho assim pessoas muito fortes ao meu lado, que é o meu esposo, meus filhos, né? Eu brinco que eles são mais... Eu tenho um filho de 19 e a Lelê tem 17. Cara, mas eles têm uma maturidade muitas vezes de me ajudarem, de me mostrarem uma coisa que eu não tô vendo, muito maravilhosa. Legal, muito bom. Então eu tive essa rede de apoio. E aí, mas na ocasião eu me senti uma farsa. E aí eu fui buscar ajuda profissional, justamente para entender essas minhas questões, né? E aí eu fiz esse ajuste de rota. Graças a Deus hoje eu tô muito bem. Isso aí. Continuo, gente, sempre dê continuidade aos seus processos de treinamento, de terapia, né, de mentoria. Não para não, porque como a gente muda muito, as fases mudam e você vai precisar de ajuda sempre. E aí eu busquei ajuda, e aí foi onde hoje eu trabalho sim nas redes sociais, eu trabalho sim em divulgação do meu trabalho, mas de uma forma mais leve. O que eu não sei fazer, eu admito que não sei, e tento buscar pessoas que possam me auxiliar e me ajudar. Sim, sim. Então é muita coisa, né, É muita pra gente coisa, fazer, né? é muita coisa. Eu também cheguei a essa conclusão que é muita coisa pra gente fazer. E agora, tendo aí a Sabrine me ajudando, tá mais leve. E uma coisa que você sempre falou, né, Renata? Tem que ser leve. Tem que Você ser leve. sempre fala isso, e quando eu vejo que eu tô nesse ápice de querer ficar, hoje eu já consegui dar um pé no freio, assim. Hoje eu me vejo, eu falo, gente, consegui melhorar já nisso. Mas eu sempre lembro de você falando que tem que ser leve, né? Tem que ser leve. Outra frase que eu gosto muito, se custa a minha paz, é caro demais. Porque você sim, hoje você tem um resultado muito bom divulgando às vezes seu produto, seu serviço nas redes sociais, mas isso tem um preço. Então hoje eu tenho essa balança, sabe? Se eu vejo que aquilo ali vai me trazer estresse, vai me trazer um cansaço físico que vai atrapalhar até o meu processo, porque... E aí eu vou falar aqui da obesidade. Eu tenho uma doença crônica, que é a obesidade. E a obesidade, ela exige manutenção diária. Então, se hoje... Igual a Tati aqui. A Tati me chamou aqui pro podcast, mas já tá dentro do meu carro, na minha bolsinha. Meu tênis... E a minha roupa, que eu falei, eu vou bem dar uma caminhada hoje. Vou sair do podcast, vou arrancar isso tudo, essa roupa toda. E vou fazer uma caminhada. Tá pingando, tá chovendo. Mas quem sabe quando eu sair, o tempo vai estar melhor. Mas fica uma dica. Eu estou preparada. Tá lá no carro. Porque senão a gente acaba se sabotando. Sim. A gente acaba recuando, a gente acaba voltando para aqueles processos de autossabotagem. Eu não posso, eu não consigo, eu não tô animada. O ano tá acabando, só vou começar no ano que vem. A hora é agora. Você pode sempre se reinventar. Você pode sempre começar com o que você tem e com as oportunidades que você tem. Sim. Então já tá lá no carro. Se eu sair daqui e não tiver chovendo, eu vou fazer uma caminhada. Se não, vou fazer alguma coisa em casa. Muito bom. Mas é você estar preparada, tá? Porque às vezes a gente quer uma oportunidade, mas a gente não tá preparada. E a gente tem que entender, né, pessoal? Eu sempre falo isso. As pessoas falam, o destino. Não é questão do destino. É o que você falou. O momento certo, a hora certa, mas a preparação. Eu gosto muito de uma frase que fala que a mente preparada sempre vai estar pronta para uma oportunidade. E aí, como que você prepara a sua mente? Ajustando a tua rota diariamente.
Como que você se prepara para as oportunidades? Você está ajustando a tua rota diariamente. Então, quando surgir a oportunidade, você já está pronta. Pode até ter um pouquinho de medo, mas você já está mais segura para aceitar a oportunidade. Isso aí. A Tati, quando me verdade? fez o convite feito, né? Hoje nós estamos 27 de dezembro, né? Final do Isso. ano. Eu já estava já com tudo certinho, tudo organizado. Eu falei, eu posso estar lá. Eu posso me dedicar, eu posso estar lá nesse tempo. Então, existe toda uma preparação Sim. também, né? Uhum. E às vezes acontece imprevistos. Mas uma coisa é que aconteceu imprevisto e você fala assim, eu me preparei. Só como a vida acontecendo, imprevistos vão acontecer. Mas você se preparou, você se dedicou. E aí não tem culpa. Porque é muito ruim quando acontece um imprevisto, você fala assim, poxa, mas eu poderia ter feito melhor. Mas eu poderia ter me preparado melhor, eu poderia ter buscado mais ajuda, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter, sei lá, aberto mão, às vezes, de alguns prazeres para estar mais preparada. Eu fiz uma viagem agora, no Natal, meus familiares são todos em Volta Redonda. Então, tudo que a gente tinha que fazer no carro, a gente fez. Levei no mecânico, pedi ele para dar uma olhada. Os 2 pneus da frente estavam assim meio gastos. Fui lá, troquei os pneus. Estava tudo justinho, tudo ajustado. No dia da viagem, né? Eu levei meu esposo no trabalho, que a gente foi no meio-dia. Quando eu giro a chave do carro, o carro não pegou. Ué? É uma questão lá que tá roubando lá uma parte elétrica dele lá que o mecânico já tinha me avisado. Eu falei com o mecânico, ele falou, olha, dona Renata, eu não sei o que está acontecendo com o seu carro, a gente já fez isso, aquilo, mas não teve aquele peso, sabe? Eu falei, cara, eu me preparei. Você fez a sua Eu parte. fiz a minha parte. A gente foi com ele assim mesmo. Deu certo. Ele pegou no tranco e foi. Isso aí. Mas assim, não teve aquele peso. Na hora, Tati, engraçado que eu tava dentro do carro. Quando eu virei a chave, na hora veio aquele sentimento, sabe? E agora? O que eu vou fazer? Mas ao mesmo tempo me trouxe paz, porque eu me preparei. Eu fiz o que tinha que ser feito. É muito ruim se acontecesse alguma coisa na estrada, e aí é onde vem os conflitos. Aí meu esposo, ué, mas você não foi no mecânico? Ué, mas você não trocou? Entendeu? A gente fez o que tinha que ser feito. Mas imprevistos podem acontecer, como a gente falou. É a vida real acontecendo. Isso aí. Mas aí você tá tranquilo que você fez a sua parte. Muito bom. Renata, conta pra mim, por favor. Você já se sentiu desmotivada em algum momento da sua jornada? E o que você fez pra você se manter focada nos teus objetivos? Eu acho que, eu vou falar de mim, mas eu acho que se aplica a todos nós. Eu não tenho uma semana que eu não me sinto desmotivada, né? Hoje eu tô aqui, me preparei para estar aqui, tô bonita, maquiada, mas tem dia que eu não quero nem sair da cama, né? A gente tem as nossas questões, principalmente, Tati, porque eu falo de mim, gente, porque foi o que aconteceu. Eu falo muito de realidade de vida e é isso que eu trabalho com as mulheres. A nossa matriz, né? A nossa primeira infância, e eu tô falando já na área da psicologia, a nossa primeira infância dos 0 aos 7 anos é a nossa matriz. E a nossa matriz, muitas vezes, né? Eu tô com 47 anos. Não foi uma infância onde você foi impulsionada, onde você foi motivado, onde você teve ali... você foi fortalecido emocionalmente. Eu fui criado dentro de um lar assim muito conflituoso, sabe? De um lar muito disfuncional, por exemplo, de familiares alcoólatras. Então, era um ambiente assim muito hostil, era um ambiente assim muito turbulento. Então, isso não tem jeito. Isso às vezes representa um pouco do que eu sou hoje. Não tem como eu fugir disso. Por isso que eu gosto sempre de falar, se você vai fazer um ajuste de rota, se você quer uma mudança na sua vida, comece por dentro. Porque isso me fez entender que às vezes os medos que eu tenho hoje, eu me sinto como a Renatinha de 11 anos, foi quando a idade que minha mãe faleceu. E ela era uma pessoa que ela não tinha porque ela também não foi ensinada assim, né? Ela não tinha essa coisa de me inspirar, de motivar, de falar, vai pra cima, filha, vai que você consegue. Então não tinha isso. Então às vezes eu me sinto desmotivada. E aí não tem jeito, né? Eu vou pra cruz. Eu falo, eu sei quem eu sou hoje em Deus. Eu sei que eu sou uma filha amada por Deus. A minha matriz, ela foi danificada, né? O meu HD, de repente, está cheio de vírus do passado. Mas eu tenho alguém hoje que pode resetar a minha história. Uau! Eu tenho alguém hoje, eu conheço um Deus que reiniciou a minha configuração. E às vezes eu acordo desmotivada, e eu sei que isso faz parte às vezes da minha configuração, isso a gente não pode abrir mão, porque essa coisa de que o passado ficou para trás, isso é muito perigoso.
Porque às vezes a gente não entende porque que aquele dia a gente acordou desmotivado, né? Eu tô aqui, nossa, vamos supor que amanhã eu acorde desmotivada. Poxa, ontem eu tava lá na Tati, no podcast, toda linda, toda arrumada. Por quê? Uma parte da sua história, que às vezes vem à tona ali, aquele desânimo, não, você não vai conseguir, você não é capaz. E aí você precisa entender que aquilo fez parte da sua história, mas você pode prosseguir, você pode se reinventar, você pode levantar, se permitir fazer algo novo. Então, eu tenho muito disso, sabe? Às vezes eu acordo, mas eu sei que aquilo ali é uma... Não sou eu. A gente precisa entender isso. Ontem eu tava bem, ontem eu tava maquiada, ontem eu tava no podcast. E por que hoje eu tô assim? Porque faz parte, às vezes, de uma configuração sua que foi arranhada lá no passado. E aí, a gente faz esse processo de conexão. Eu tenho essas minhas conexões. Outra coisa bacana também da gente se conhecer, por isso que eu falo sempre, começa por dentro. Tem gente que começa com uma música calma, né? Tem gente que começa meditando. Gente, eu já boto uma música pra cima. Hoje eu coloquei uma música lá, um pagode gospel, já de manhã cedo. Levanta daí. Sabe aquele levante? E é isso. Mas tem os meus momentos que eu fico desmotivada. Mas eu tenho onde buscar. Eu tenho as ferramentas que me levantam. E uma delas é Deus, muito bom, minha espiritualidade, todo esse movimento que às vezes eu faço para sair de onde eu tô. E você falou algo interessante. Quando a gente se conhece, a gente já consegue identificar quando essas situações vão chegando. E quando essas situações chegam, a gente consegue ter essas ferramentas para a gente se automotivar. Eu gosto muito de pensar nessa questão de automotivação, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, nos meus eventos, porque nem sempre tu vai ter alguém que vai bater nas tuas costas e vai falar: vambora, Renata. Tu não vai ter ninguém para fazer isso. E aí você tem que utilizar o que a Renata tá falando, que são mecanismos aí de automotivação. Uma música, você vai buscar Deus, você vai tomar café com uma amiga, você vai fazer uma leitura, você vai fazer sua unha. Então, entender quando esses momentos vão chegando aí na tua vida, que pode ser uma questão hormonal, mas também que pode ser um dia que realmente você tá para baixo, entender o que você pode fazer. Cara, o que tá na minha mão que eu posso fazer para eu mesma ficar bem? Porque às vezes a gente coloca muito no outro ou nas coisas externas e a gente esquece que até a gente tem mecanismos que a gente pode fazer por nós mesmos. Ou então, preparar uma comida gostosa. Hoje eu não tô muito bem, não, mas vou fazer uma receita. Vou fazer alguma coisa. Então, assim, olhe pra você. Quando a Renata fala muito sobre isso de olhar pra dentro, é você se entender. Hoje eu consigo entender quando eu não vou começando a ficar assim. E aí eu já tenho meu mecanismo. Que é como você falou. Isso é muito importante, gente. Uma coisa assim que me ativa e que hoje eu vou até arriscar essa palavra, porque é uma palavra até que me dá arrepio, emagrecer. Porque foi assim, algo assim, um processo assim tão desgastante. Então hoje eu vou trabalhar com as mulheres, quando ela fala assim, eu quero corta isso do seu vocabulário. Porque para acontecer o emagrecimento, tem um monte de coisa que você tem que fazer antes. Né? Então, é principalmente você se conectar com as suas questões, você se conectar com os seus valores, você se conectar com pessoas que te fazem bem, com o seu ciclo, né? Hoje, muitas vezes, por causa do digital, a gente manda mensagem para amiga só no WhatsApp, marca um encontro com essa amiga, toma um café. E hoje, uma das coisas, assim, gente, que me ativa, e hoje eu não vejo mais, visualizo mais para emagrecimento, é a atividade física. E aí, quando eu falo atividade física, seja ela qualquer que for, nem que seja uma caminhada, eu moro no Quitandinha, uma caminhada em volta do lago. O pessoal lá em casa já sabe, quando eu falo, eu vou andar, eu vou caminhar, porque tipo assim, deixa minha mãe aí que o negócio não tá bom não. Porque a gente precisa se conhecer e saber que essas coisas nos fazem bem, né? E às vezes o que faz bem pra mim, Tati, o que me ativa não é o que ativa a Tati. A Tati, quando eu mandei mensagem pra ela, ela falou, já tô aqui, que eu cheguei mais cedo. Eu falei, cara, olha só meu pensamento no carro, que hora que a Tati acordou pra arrumar aquele cabelo? Porque as cacheadas, minha filha, tem que começar um processo todo antes. Então, assim, mas é uma área da Tati que ela, assim, é importante pra ela. Então, o que é importante pra você? O que você gosta? Né? Como você gosta de ser vista, de ser tratada? E só que às vezes a gente nem sabe, porque a gente nunca parou pra pensar nisso. A gente acordava, né? Acorda pra cuspir, vambora! E faz o que tem que fazer, termina em 2º grau, começa a trabalhar. E tu não dá tempo de pensar, mas será que é isso que eu quero e tal? A gente não teve tempo pra isso. E hoje, graças a Deus, a gente tá vivendo uma oportunidade de poder olhar pra isso. Tem dia também, gente, que eu quero fazer nada. E isso foi muito difícil pra mim, tá? Porque eu fiquei muito tempo, sempre trabalhei fora. Eu trabalho desde os meus 11 anos.
Eu tive a minha carteira assinada aos 17, mas eu trabalho desde os 11 anos. Então, quando eu saí da empresa, descansar para mim era um tabu. Pra vocês terem uma ideia, um dia eu tava tirando um cochilo da tarde, depois do almoço, meu esposo foi em casa para resolver algum BO, ele saiu da empresa e foi na hora do almoço. E ele me pegou dormindo. Quando eu acordei, eu fiquei já de pé e eu falei, olha, mas eu já fiz isso, mas eu já arrumei a casa, mas eu já arrumei a cozinha, mas eu já fui no mercado. Porque eu fui criada assim, a dar resultado. O que você tá fazendo agora? É. E a gente precisa se conhecer, né? Então foi um processo até para mim me aceitar. Eu preciso descansar. Hoje eu quero Eu descansar. tenho direito. Eu né? tenho direito. Eu quero isso. Então, mas e esse processo a gente só encaixa mesmo quando a gente se conhece. Sim, sim. Até para você defender isso. Não, eu preciso descansar. Eu tô cansada. Que nem isso às vezes a gente tem coragem de admitir, né, Tati? É Eu verdade. também me canso. Eu também às vezes eu quero parar e não fazer nada. Porque vem uma outra coisa do advento também da internet, foi uma das coisas que eu pirei o cabeção em 2022. Faz enquanto os outros estão dormindo. Enquanto eles estão dormindo, tu trabalha. E sabe, eu tinha disso. E uma das coisas pra mim que é muito importante é rotina de atividade física e sono. Gente, se eu não dormir, eu não fico bem. Hoje em dia eu sei. Então, Tati, na época eu fazia live, fazia treinamento. Às vezes estava 11 horas da noite, eu estava ali. E eu não acordava bem no outro dia. Hoje as pessoas já sabem. Fazer reunião comigo, marca no máximo, né? A Tati já fez pra mim um treinamento, a gente fez uma reunião. 9 horas da noite eu tava piscando ali na reunião. Por quê? Porque hoje em dia eu me conheço. Mas me chama às 5 horas da manhã. Se você falar assim, Renata, 4 horas da manhã vamos fazer uma corrida pra ontem. 4 horas da manhã, 5 horas. Então é muito importante você se conhecer. Muito bom. Gente, ficaríamos aqui, acho que a manhã inteira, né? Porque a gente tem muita coisa para falar. E a gente gosta de A gente gosta de falar. Já estamos caminhando aqui para a finalização do nosso bate-papo. Uma última pergunta, Renata. Durante toda essa transformação que você vive, que você está vivendo, como você conseguiu se manter fiel à sua essência, se manter intacta, manter os seus valores assim intactos diante dessa transformação que você está vivendo e que você vive ainda? olhar principalmente para as pessoas que realmente me querem bem em qualquer momento da vida. Seja eu tendo sucesso ou não tendo sucesso. Uau. Por algum tempo, a minha régua era muito o que eu estava vendo nas redes sociais. A minha régua era muito do que as outras pessoas, né, no meu nicho estavam fazendo. E isso me fez muito mal. E aí começou a fazer muito sentido para mim, me levar para um caminho saudável, de não perder a minha paz, minha saúde mental, quando eu comecei a olhar para pessoas que realmente me conhecem. Meu esposo me conhece, meus filhos me conhecem, né? As pessoas que estiveram ali à minha volta, que me ajudaram a chegar até onde eu estou, me conhecem. Você, Tati, me conhece. Então, assim, porque às vezes a gente quer se comparar com pessoas, por exemplo, nas redes sociais, que nunca te viu na vida. Você é só um número, né? Sim. Talvez até você é alguém que está ali porque o algoritmo levou você até aquela pessoa. Você não tem afinidade nenhuma para aquela pessoa. Então, o que me mantém hoje é isso. É olhar para as pessoas certas. E a gente precisa ter essa peneira, ter esse Uau. filtro. Porque como hoje em dia tem muita informação solta, às vezes a gente fica meio perdida. Mas quando você olha para essas pessoas, isso é muito importante. E às vezes o que essas pessoas vão falar nem é o que você gostaria de ouvir, mas é o que você precisa. Gente, olha só. Muitas vezes eu queria fazer algumas coisas, meu esposo, mesmo não entendendo nada de mercado digital, ele é uma pessoa assim, muito sábia, ele me falava coisas que na hora eu trancava os dentes, não é bem assim, porque ele não sabe de nada das redes sociais. Entende? Meu marido tá 30, gente, eu fiquei 21 nessa empresa, meu marido já tá 35 na mesma empresa. Então não sabe nada, CLT. Mas é isso, ele tem sabedoria, ele sabe do que ele tá falando, né? Então a gente olhar para as pessoas certas. Então acho que isso hoje tem me mantido inspirada, motivada. Tem essa base, né? Muito bom, muito bom. A gente precisa ter essa base. E o que que você diria hoje para Renata de 20 anos atrás? Qual conselho você daria para ela? Ah, Renatinha, não abra mão de quem você é, sabe? Como eu falei pra vocês, ao longo do tempo eu fui me moldando. Ah, não, faz isso, faz aquilo. Eu sou essa pessoa, às vezes eu me atropelo nas palavras, às vezes eu tenho uma risada mais alta do que os demais à minha volta, às vezes eu sou muito expansiva, então eu diria pra ela, não deixa de ser quem você é, porque quando eu fiz isso, me fez muito mal, eu tive que buscar ajuda de profissionais para voltar a ser quem eu era. Você gasta dinheiro, você gasta tempo
E hoje eu diria isso para essa pessoa, Muito bom. para Renata. Não bom. perca quem você é, a sua essência. Uau. E você tá seguindo, né, Renata? Tô Isso aí. seguindo, continuo estudando, continuo me preparando, tenho novos alvos. Isso é muito bacana também. Tenha alvos, tá? Ano que vem é São Silvestre, faz 100 anos. Eu vou estar lá, correndo lá Muito no bom, último muito dia bom. de 2025. Então tenha grandes alvos, se conecte com pessoas, dê oportunidades, Tati. Eu tenho feito amizade assim tão bacanas de um novo grupo que eu conheci lá na minha igreja. Porque a gente, com tempo em tempo, você é do louvor, você fica só no louvor. Você trabalhava com os adolescentes, eu ficava só com meus adolescentes, com os pais adolescentes. Eu tenho conhecido Conheça pessoas novas, grupos novos, atividades novas, hobbies novos, sabe? Vá a lugares diferentes. Você toma café sempre no mesmo lugar. Troca um dia. Você passa sempre pela mesma rua. Mude a rota, sabe? Vai para outros lugares. De repente você vai ver uma paisagem que te inspire. Então, assim, não tenha medo de experimentar, de ousar, de fazer, de conhecer. Muito bom. E é isso. Muito bom. Gente, que conversa gostosa que eu tive aqui com a Renata. Renata, eu quero te agradecer, tá? Obrigada por comprar essa ideia. Eu falo que a Renata, gente, é minha amiga de sonhos. Você precisa ter amiga de sonhos. Isso aí. E a Renata é uma delas. E eu quero agradecer a você que está aqui no podcast Ajustando a Rota. E o Ajustando a Rota é um chamado dos céus para você. O slogan do meu podcast é esse. Ajustando a Rota, um chamado dos céus para você. E vem ajustar sua rota comigo. Obrigada a vocês.